Jogul, espada. Pierce Tongshan, cabelo. Perto de sua artéria jugular, flores de damasco ainda voam no espaço. Ele ficou imóvel e assistiu. E ele estava respirando pesadamente, porque estava cansado. Mas rapidamente se acalmou e disse a seguir. Ele puxou sua espada e a segurou contra o pescoço, dizendo: Você provavelmente não será capaz de continuar lutando mais. De qualquer maneira, nós ganhamos. Pétalas de damasco estão voando no céu. Duang Tran permaneceu imóvel, olhando para as flores de damasco voadoras. Depois de um momento de falha, ele finalmente reagiu e abaixou os olhos derrotado. Um fracasso completo, sem absolutamente nenhuma desculpa. Ela ainda não conseguia acreditar no que ele acabou de ver. Como é possível? Meu filho obra-prima ganhou. Talentoso, isso mesmo. Ele é talento e esgrima. Mas sabemos melhor do que ninguém. Esse talento é um pouco melhor pessoas comuns. Que nada de especial. Ainda, meu filho. Derrotado novamente. O nome daquela rua. Jogul, felizmente, se virou para mostrar sua vitória. Tio, eu ganhei. Ele de repente se sentiu tonto e sua visão turva. Toda a pessoa inclinada eles mostraram, e Yanjong estavam cheios de preocupação e rapidamente acabaram. Antes de cambalear para baixo, Jogul estava até confuso. Porque, de repente, meus olhos... Está aí... escuro assim. Ele caiu, mas felizmente Big Sean foi capaz de pegá-lo. Agora que ele percebeu, ele perguntou ao tio. Por que você está sangrando tanto? Eu me senti um pouco tonto de repente. Uma bela mão tocou a ferida em seu pescoço e disse: Pare de falar. Lula usou sua energia interna para tratá-lo. Ela pressionou a área ferida com força para parar o sangramento e continuou murmurando: Sangue não bebe. Chan Mayang caminhou lentamente e zombou. Meu Deus! Mesmo que ele tenha dito isso, ele ainda levantou a mão e colocou a mão em 3 pontos de acupuntura, no pescoço de seu irmão mais velho. O sangue então parou de fluir e Lula também removeu sua mão. Chan Mayang olhou para a ferida, constantemente esfregando sal com palavras: Uau, esse movimento! Se você só precisar penetrar meia polegada mais fundo, você encontrará o rei do inferno. Os 2 grandes gritaram imediatamente. A boca do cachorro cuspiu marfim. Eu disse que era uma boa palavra. Ele fez beicinho. Eu só estava dizendo a verdade. De repente, Chung Mayang? De repente percebi que Jogul estava sorrindo novamente. Então, ele perguntou. E aí... Mas ele também percebeu rapidamente que... Quando ele derrotou os discípulos de artes marciais. Mesmo quando ele tinha a pílula de elemento misto na mão. Nunca te tinha visto tão feliz.
Talvez é porque a família Tong é uma parede muito grande para ele. Uma vez que ele supera aquela parede, esse garoto com certeza vai ainda mais longe. Desde o início, em termos de esgrima, apenas. Ele não sabia nada sobre isso, inferior a qualquer um em nosso país. Mas ainda é muito cedo. O que precisa florescer não é apenas a espada. Os próprios humanos também devem florescer. Espero que através disso ele possa realmente florescer. Jolgul estava acordado e se levantou. Chamayang de repente notou Tong Tran. Ele ainda estava parado, olhando para o céu. Ele lentamente se aproximou. Então levante a garrafa de vinho na frente dele. E o convidou rei. Quando seu coração está perturbado, é melhor tomar um gole de vinho e beber. Duang Tranfroned, você está zombando de mim. Ele de repente fez uma pergunta. Você acha que será invicto toda a sua vida? Ele negou. Bobagem. Eu nunca fui tão arrogante. Na minha família, sozinho. Eu tenho muitos irmãos que são mais fortes do que eu. Changyang sorriu e disse: Eu sei, mas irmãos são diferentes, hein? Você nunca perdeu para seu irmão mais novo. Da sua idade, você nunca perdeu para ninguém também. Você acha, contanto que você continue a se desenvolver assim, um dia se tornar o melhor do mundo é apenas uma questão de mais cedo ou mais tarde. Certo. Desta vez ele não respondeu, apenas evitou seus olhos olhando para essa atitude. Chamayang imediatamente afirmou: Por que qualquer estrela póstuma quando jovem tem o mesmo pensamento? Apenas continue a crescer um dia. Tornar-se a primeira pessoa do mundo. Não será mais um sonho irreal. Como eu antes, é claro, eu nunca realmente provei o fracasso. Mas a maioria dos juniores não pode haverá fazer momentos em que eles experimentarão o fracasso e aceitar suas próprias limitações. Ele perguntou novamente: Pessoas que nunca falharam não podem se tornar fortes. Quando uma ferida cicatriza, ela tornará a pele mais forte. Em outras palavras, um corpo que nunca foi ferido não saberá como se tornar mais forte. A escolha é sua. Ele virou a garrafa de vinho para a pessoa na frente dele. Ou transformar essa dor do fracasso em motivação para ficar mais forte, ou deixe a ferida da autoestima roer você para sempre, vivendo em covardia. Zhuang Tran olhou para ele. Changyang encolheu os ombros e sorriu. Então ele roubou a garrafa de vinho. Tomar uma bebida longa. Talvez porque eu estava com pressa. Eu engasguei um pouco e devolvi para ele. Chamayang pegou e bebeu o resto. Ele sorriu alegremente e disse bem: Não precisa ficar muito desapontado. Pode ser um pouco embaraçoso agora. Porque as pessoas vão perceber que perder para Joe não era uma coisa humilhante. Duang Tran afirmou que é definitivamente o caso.
Ele se virou e saiu. Luan Yanduang Trans disse isso. Ele de repente expressou: Posso fazer uma pergunta? Quão forte você é? Ele parou e respondeu com seu poder atual. Receio que seja difícil chegar até você. Mas, quem sabe, se suas armas escondidas não são 11, mas 12, então até eu terei que ter cuidado desenhado. Tran ficou surpreso com o que. Como isso é possível? Chan Mayang continuou caminhando. Ele acenou com a mão de qualquer maneira. Tente o seu melhor. Você pode não ser capaz de me vencer, mas pelo menos você deve apontar para a posição Na de família real. Ele apenas ficou lá surpreso, observando-o sair lentamente, subindo as escadas. Chan Mayang de repente levantou a voz para convidá-lo. Objetivamente, aquela lua brilhante noite de LED, depois que tudo foi resolvido, as pessoas que trabalham na Câmara de Comércio dos Quatro Mares também resolveu rapidamente os problemas restantes. E a porta que ele quebrou também foi limpa. John se levantou e observou e exclamou: Foi como a família furacão. Duang Ignorará isso. Grande Show balançou a cabeça. É difícil dizer. Alguns minutos atrás, Drone Tron reuniu suas armas escondidas e disse: Devemos voltar. Ele se aproximou e perguntou: O que é isso? Ele respondeu: Não sei mais. Eu já disse isso antes. Este é um assunto familiar interno. Eu só preciso voltar e reportar ao chefe da família que Joguli eu o perdi. A família vai decidir tudo depois disso. E agora Big Sean se levanta e responde a Yeon-jong. As pessoas dizem, mesmo que a família Tong tenha apenas um pouco de ódio. Eles vão se lembrar disso em seus corações. Embora ele não pareça ser uma pessoa mesquinha. O significado dele, sua vontade não pode representar toda a família. Não importa o que ele pensa, o Tong, família definitivamente encontrará para resolver este assunto. Enquanto isso, em seu próprio quarto, Chan Mayang silenciosamente derramou vinho em uma xícara. Mas estranhamente não era uma, mas 2 xícaras. Ele trouxe um copo para frente. E eu usei o outro copo para bater naquele copo. Mas como se houvesse alguém bebendo comigo. Você disse que é muito parecido. A imagem da estrada lembrou de uma memória de muito tempo atrás. Há muito tempo, uma voz familiar ecoou em minha memória, irmão mais velho. Ei, irmão mais velho, espere por mim. Eu também quero experimentar. Quem pode esfaquear as costas daqueles bastardos demoníacos que eu? Eu vivi até ficar velho. Esta é a primeira vez que vejo um solitário como você, comunicando-se com espadas em vez de palavras. Como pode haver tal pessoa? Chan Maeng lembrou e sorriu. Ele apenas segurou a xícara de chá com força. Sua visão de repente ficou embaçada. A cena mudou de repente.
Aquelas mãos ensanguentadas apertam com força enquanto morrem. Ainda tentando deixar uma mensagem. Irmão mais velho? Irmão mais velho? Por favor, me ajude, a cuidar da minha família. De repente, recuperando sua visão. Chamayang colocou o copo firmemente sobre a mesa. O quarto é grande, destacando as costas solitárias do adolescente. Desculpe essas últimas palavras me pedindo para proteger a família. No final, eu ainda não consegui. Mas pelo menos suas habilidades finais ainda são herdades. 12 armas escondidas, 12 facaus, voadora. Embora existam apenas 11 agora. Acredito que um dia os 12 faca de garça voadora, mais uma vez, vagará pelo mundo. Sob as mãos de seus descendentes. Claro, para mim, flores pintadas ainda são a principal prioridade. Mas fique tranquilo se a família Tong causar problemas. Eu vou pelo menos te dar cara e agir uma vez. Parece que é por respeito a você. Chanyang terminou 2 taças de vinho. Mas, imaginando que havia alguém sentado ao lado dele, ele continuou a derramar vinho no copo. Então levante o copo em direção a essa pessoa e disse: já faz muito tempo. Vamos beber juntos de novo. Embora o sabor ele não seja mais o mesmo, 2 copos tilintam juntos. Esta noite parece que vai ser uma longa noite. Na manhã seguinte, o sol chegou ao topo da montanha. Yeonjong entrou na sala. E o vi deitado, bagunçado na mesa. Ele o sacudiu e chamou Chamayang. Chamayang. O nome desse garoto. Acorde rápido. Por que você está bebendo tanto? Chayan jogou a mão de seu irmão longe dele e resmungou: não agite mais. Minha cabeça dói. John resmungou. Esse bastardo, depois de beber tanto álcool. Você tem sorte de estar vivo, pelo menos já se passaram 5 anos. Acorde rapidamente. Diga ao chefe para descer para um café da manhã juntos. Lula também odeia. Dizendo que quando você vem à casa, você ainda causa problemas. É terrível. Chamian finalmente teve que se sentar. Suas mãos estavam pegando fogo. Vapor de álcool voou para fora. John estava limpando a mesa e cadeiras. Ele se sentou e teve que perguntar, incrédulo. O fogo de sua mão poderia ser fogo verdadeiro. Samadhi. Você está usando para curar ressacas. Chamian gemeu. Que pena. Meu álcool se fosse no passado. Mesmo se eu nem me incomodaria em fazer esse tratamento para ressaca. Quando você começou a beber, Chamayang bocejou e se perguntou: o que você disse para dizer ao mestre para nos chamar? Então, vamos. Lula para ele de repente segurou seu ombro que ela apontou para a mesa cheia de garrafas de vinho e ordenou que se afastasse. Sim. Depois todos foram para o salão principal para tomar café da manhã.
Olhando para o rosto de Joe-gul, tentando não rir, Chamayang disse imediatamente: Meu, o que são aqueles olhos? Se você quiser fingir, apenas finca que parece. Caso contrário, apenas ria livremente. Quando Joe-gul ouviu isso, ele não podia se conter por mais tempo. Mas sorriu feliz. Ele assistiu, mas riu impotente também. Ele tentou se forçar a ser sério, mas o canto de sua boca continuou se contraindo. Moscas voando em sua boca. Agora, quão feliz é isso? Mas isso mesmo, afinal, derrotando a família Tong. Certo. Em Sichuan, também é uma grande conquista para Joe-gul. Patriarca, você então falou. Provavelmente porque o incidente da noite passada foi tão barulhento, eu queria discutir mais sobre estratégias de enfrentamento. Então convidei todos para tomar café da manhã juntos. Mestre disse que você ainda gostaria de ir para Yunnan, certo? Big Sean respondeu que sim. Ele expressou que no início eu estava realmente preocupada com ele e não queria que ele fosse até nem um pouco, mas depois de testemunhar a competição de ontem, eu mudei de ideia. Há pessoas nobres como você me acompanhando. O que você conhece? Ian John perguntou. Você quer dizer sim? Na verdade, nosso comerciante Force associação tem uma relação bastante próxima com Yunnan. Então, enviando uma pequena equipe de negociação, não há um grande problema. Coincidentemente, hoje, a equipe de negociação parte. Todo mundo vai conosco, eles. Por favor, permita-me cuidar desta obra-prima. Grande Show imediatamente se levantou e apertou as mãos em gratidão. Obrigado, senhor. Ele sorriu e disse que não há necessidade de ser educado. Devemos agradecer por criar uma criança tão talentosa. Espera-se que comece esta tarde. Partir você pode preparar depois de comer. Ele felizmente se virou e perguntou. Todos ouviram o que o mestre da guilda disse. Depois de terminar a refeição, partiremos imediatamente. Joe-gul disse animadamente que sim. Lula, muito irritado. Yan John também respondeu sim, tio. Mas um som de silêncio o fez congelar. Ah, não. Grande Show revirou os olhos e murmurou. Parecia que eu tinha acabado de ouvir algo estranho. Todos os olhos se voltaram para Chamayang-u, que ele repetiu, com o rosto enrugado como um macaco. Eu não quero ir. Eu não irei para Yunnan. Em um várias vezes mais luxuoso que o Four Seasons. Grupo comerciante. Esta é a família Sichuan Tong. Um tom um tanto zangado soou tão. Foi espancado pelo cavalo em pessoas. Então voltou de mãos vazias para Von Chan. Stammer de Monk, irmão mais velho, desenhado por cobras criadoras, questionadas. Deu à luz um pirralho, da Câmara de Comércio dos Quatro Mares. Ele não é um bronzeado longo ou grande mostrado. Sim. Você sabe o que isso significa. Duang respondeu. Eu sei.
Ele perguntou novamente. Você sabe por que seus joelhos ainda estão tão rígidos? Você é a linha principal da família. O filho do chefe da família. Você sabe o que vai acontecer quando você é derrotado por um peão desconhecido chamado Jogu. E todas as pessoas da capital sabem o que vai acontecer. Eles vão rir de nós e haverá então quem vai começar a pensar que a família Sichuan não é tão terrível. Então, naquele momento, haverá pessoas que se oporá às ordens da família e até mesmo conspirar com poderosas forças externas. Apenas esta pequena coisa pode ter consequências tão graves. Você é tão estúpido que não percebe. Ele baixou a cabeça e disse: Claro que eu sei, irmão mais velho. Este é o lugar para discutir assuntos públicos. Sim, a linha de resposta. Tio Duang estava com raiva. Como você pretende assumir a responsabilidade por tudo isso só por causa do seu único erro? A reputação da família Sichuantong foi arruinada, mesmo afetando o poder da família em Sichuan. Isso não é uma questão que pode ser resolvido com sua morte. Trem calmamente expressou que aceitaria todas as punições. O que ele estava prestes a dizer, mas o braço de Duang Quanaut, o chefe da família Tochao e Duang, foi criado para impedi-lo. Ele olhou friamente para o filho e perguntou se ele seria punido. Quero dizer, você sabe o quão grande é o pecado que você cometeu. Claro. Então por que sua expressão está tão relaxada? Ele explicou por que você conseguiu, que significa ter. Eu encontrei o caminho que eu deveria tomar. Percebendo o quão vasto este mundo é. Você sabe que neste mundo existem inúmeros especialistas mais fortes do que você. E isso motiva você a trabalhar mais. Então, que punição eu tenho que temer? Um combate carrancudo, quem é mais forte que você? Você quer aquele pirralho da Câmara de Comércio, dos 4 mares. Ele disse que, embora eu tenha perdido para ele naquela partida, eu acredito que se eu tivesse a chance de lutar novamente, o resultado seria diferente. Mas não os outros. Significa espada de corrente ou A e filho ou A do que longo sim. Espada de corrente de poeta é definitivamente mais forte do que Jougal. Basta olhar para a atitude dele ao enfrentar Jougal para saber. Mas um bronzeado, longo. Não sei por quê. Sim, eu não sei mais como é esse cara. Não sei se esse garoto é forte ou fraco. Não, não é isso. Mas é. Eu não sei, não consigo ver através dele. O chefe da família, Tong, ficou em silêncio. Ele olhou para o filho pensativamente. A família desenhada era claramente o garoto que eu conhecia. Sempre uma pessoa que ansiava pela vitória, mesmo através do cruel exercícios de treinamento da família Tong, que todos tiveram que enfrentar. Tímido, antes mesmo de ser adulto. Eu tinha escapado 3 vezes. Mas pode cerrar os dentes e suportar tudo por causa de uma palavra forte entre meus filhos.
talvez ninguém possa superar, como a luta. Ainda, ele fica mais confuso ao descrever Oa Santalon. Ao invés do fato de que ele mesmo perdeu a batalha, Chu Duan, ao lado dele, expressou: Pai, não precisa mais ouvir. Puni-lo e deixe-me ir para a Câmara de Comércio dos Quatro Mares. E eu vou resolver tudo sozinho. Assim que ele terminar de falar, ele recebeu um olhar frio dele. Ele baixou a cabeça com medo. Sinto muito. Von Knox disse, ouvindo o que você disse. Eu não vejo nada de especial em seu filho, Tanlong. Quero dizer, em termos de artes marciais, trânsito desenhado com cautela. Como você vê, é assim que é. Ele adicionou, mas você é quem mais se preocupa com ele. Porque você não é alguém que valoriza a fama ou a vaidade. Se não fosse por sua reputação, então eu teria enviado algo especial sobre ele. Duang Tran hesitantemente contou que sabia o segredo da família real. Tendo dito isso, para sua técnica de faca voadora, você deve adicionar outra faca voadora. Neste ponto, o Ancombate não conseguia manter a calma. Ele se levantou e exclamou: o que? Ele conhece 10 crianças voando facas. Impossível. Isso é inacreditável. Se vender flores celestiais ou venenos invisíveis já havia se tornado famoso no mundo. Ainda seria possível, mas isso é que até a família real há muito perdeu. E ainda é mantido absolutamente confidencial. Ele sabia sobre sua existência. Atualmente, no mundo, ninguém sabe sobre a existência da faca voadora. 12. Se ele não ouviu alguém, então como ele poderia saber sobre as 12 facas voadoras? Perdido por um tempo, ele deu a ordem. Voltou e me contou os detalhes da batalha. Não perca nenhum detalhe. Retornando à Câmara de Comércio, muito alta. Depois de ouvir que Chamian não queria ir, Big Sean levantou a voz com raiva. No topo de sua voz. Por que você não vai? Por que você está causando problemas aqui? Ele virou a cabeça e ficou de mau humor. Firme, em sua opinião. Se você não for, então tá tudo bem. Mas quando perguntado por que, ele segurou a cabeça e olhou para o teto. Finalmente ele não conseguia mais segurar. E soltou um grito para liberar sua raiva. Então, fique aqui. Vamos para Yunnan. Nós iremos para Você Yunnan fica aqui e continua vivendo. Chung Mayang era indiferente. Sim, seja qual for essa atitude, deixa Big Sean louco. Lulatwitch perguntou de repente. Mas, irmão, como eles podem ignorá-lo direito? Eles definitivamente virão até nós. Ele explicou que é por isso que temos que ir rapidamente para Yunnan. Ficar aqui só vai causar mais problemas. A próxima pergunta o fez fazer uma pausa. Então, e a Câmara de Comércio dos Quatro Mares? Do outro lado, ao recontar tudo.
O dono da casa não pôde deixar de ficar atordoado. Ele ainda perdeu com um pouco de violência sombria. Além disso, apenas olhando para um pouco de violência poderia sombria, perceber a necessidade do 12º Flying Estrela Knife. É impossível. Se pudermos combate, então o nível de artes apenas marciais de nisso. Brat está muito além do meu monstro, não. Deve ser chamado de demônio. Ele rapidamente disse e preparecei para ir sim. Aqui Lula Twitch analisou o incidente novamente. Noite passada, a família Tong se atreveu a vir aqui, provando que eles eram muito sérios. Sobre diminuir Mas a eles reputação falharam. de Jogu, eu até me fiz perder a cara. Bic mostrou-se tenso e olhou para o dono da casa. Espere um minuto. Quero dizer, eles deliberadamente nos deixaram sair. Ela continuou: se formos ou não, eles virão. E de fato, a banda militar emitiu uma Como você ordem disse, ao mesmo tempo. Eu irei lá, eu mesmo. 4. Apreender Câmara de Comércio. Ambos estão falando sobre aquele lugar. O rosto da ação empalideceu por um momento. Agora que vamos para Yangon, também precisamos pensar na Câmara de Comércio. Eu esqueci que Tongsek virá aqui para causar problemas. Então, a razão pela qual Chamayang se recusou a sair foi esta. Ele gritou: eu tenho dificultado as coisas para todos. Por causa disso, Guildmaster, talvez precisemos adiar. Não podemos mais ir para Yunnan. Vamos ficar aqui por enquanto. Não vai a lugar nenhum. Até que tudo com os setores Tong vamos resolvido. descobrir Que o dono da casa está surpreso. Jovem mestre. Ele expressou que esse problema foi causado Então, por nós. Precisamos assumir a responsabilidade por isso. Chanyang objetou. Isso é estranho. Porque isso aconteceu conosco. Foi causado pelo tio. Estou com raiva. Por favor, cale a boca. Padre Chu se levantou e lembrou a todos. Todos vocês já sabem o quão perigosa é a seita Tong deles. Embora Xiun, ele realmente derrotou Gongshan, mas quando comparado com a verdadeira força da seita Tong, Dongshan, eu sou apenas uma criança. Agora, por favor, saia daqui rapidamente. Não é certo fazer isso. Vocês devem ir rapidamente. Fique mais aqui. Caso contrário, sua vida estará em perigo. Chanyang interrompeu. É tarde demais. Eles chegaram mais cedo do que eu pensava. Parece que eles já chegaram. Assim que ele terminar de falar, a voz do gerente geral veio proprietário. O velho abriu a porta e anunciou em pânico. O mestre da seita Totial e Tong. Eu encontrei todo o caminho até aqui. Patriarca escolher o rosto, imediatamente ficar pálido. E acabou. Seu rosto mostrou medo.
Jogul ficou surpreso com o que John também perguntou, de repente. O mestre do salão veio aqui. Era apenas uma questão de alguns